Olá, boa noite, queridos. Vamos lá para a nossa live, terça-feira, 19 horas. Eu vou realmente tentar manter esse horário, não é um horário fácil para mim, porque eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Hoje eu acordei 4 e pouco da manhã, mas eu vou fazer o meu melhor para estar toda terça às 19 horas, ou eu vou alterar esse horário para de manhã, que é talvez fazer as lives às 6 da manhã, talvez seja mais interessante para mim. Mas eu vou tentar, a gente vai alternando aí conforme o meu cansaço, né? Porque, como eu disse, como eu tô acordada desde as 4 da manhã, essa hora eu tô bem exausta. Mas vamos lá que eu tô animada, porque hoje é a primeira. Então eu recebi algumas perguntas, né, na caixinha de perguntas. E só que assim, como são temas muito distintos, então o que eu vou fazer? Hoje eu vou responder uma delas, que é algo bem interessante, que eu acho que a maioria aí tem esses questionamentos, tá? Para não ficar também uma live tão longa, a não ser que vocês venham aqui com perguntas diante desse tema específico, e aí a gente vai destrinchando aí, tá bom? Bom, o que veio, né, na pergunta dessa semana? Veio assim, Andréa, eu queria saber, mais ou menos assim, tá? Sobre as dívidas, o que tem a ver as dívidas com o sistema familiar, né? E essa pergunta é excelente, porque tem tudo a ver, né? Na maioria dos casos, pelo menos. De novo, né? Não existe uma receita, um protocolo que a gente segue, mas muitos dos casos de escassez, né? De questões financeiras, questões profissionais, normalmente pode ter um fundo aí do nosso sistema familiar estar em desordem em algum âmbito. E aquilo que eu falei para vocês na live de domingo, né, complementando aqui, né, o sistema ele é muito soberano, ele é muito inteligente. Então ele sempre vai pegar a gente naquilo que mais nos causa dor, naquilo que realmente vai me mover para olhar para o que eu preciso olhar, que são as desordens do meu sistema como um todo, né? Então, assim, só que antes da gente entrar nisso diretamente, eu vou dar um passo atrás, porque tem muita gente que vai ver essa live e não entende muito bem de constelação. Então, eu vou só dar um passinho atrás, né? Então, o que é constelação, André? A constelação familiar, de uma forma bem simplória aqui, tá? É uma mudança de postura que eu tenho diante da minha origem. Então, constelação familiar é baseada em 3 leis básicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio, que eu falo isso em diversas lives aí, tá? Eu tenho meus e-books que também podem trazer mais clareza aí para você entender sobre isso. Mas basicamente é pertencimento, todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. Hierarquia, quem chega primeiro tem precedência, quem chega depois. E por último, equilíbrio de trocas, né? Então, tudo na vida tem que ter troca, equilíbrio nas trocas. Só os nossos pais podem nos dar mais do que podemos retribuir a eles. Por quê, André? Porque eles deram a vida e a vida é irretribuível. E já pegando esse gancho de que eles nos deram a vida e a vida é o maior bem que temos, então é aí que entra, né? Essa questão que a gente sempre bate aqui na tecla de honrar os pais. E vai diretamente nessa questão da prosperidade mesmo, né? Então, assim, se eu não honro meus pais, e o que é honrar os pais? Primeiro, o que era honrar os pais, André? Porque também é uma diferença, né, do que a gente está tradicionalmente acostumado. Honrar os pais, para muitas pessoas, é amar, respeitar. E não é isso na visão sistêmica em primeira instância. Em primeira instância, honrar os pais é aceitá-los como são, sem julgamentos. É aceitar a nossa vida como ela foi apresentada, sem julgamento. Só assim eu tenho força de tomar o meu lugar para seguir o meu destino. E aí, quando eu tomo esse lugar de força, eu sou próspera, eu tenho os bons relacionamentos, a minha vida flui, né? Minha profissão flui, eu tenho clareza, foco, prosperidade, né? Então, assim, a vida realmente floresce. Não tem... E vocês conhecem a minha história. Quem não conhece, baixa meu e-book, Como a Constelação Mudou a Minha Vida, tá no meu site, é gratuito. Porque a minha vida transformou com a constelação.
Então esse é o primeiro grande passo, né? É olhar para a sua história e se curvar a ela e aceitá-la exatamente como ela foi, sem julgamento. Só assim eu tenho força de tomar o meu lugar dentro do sistema familiar. Enquanto eu estou na negação da minha história, do meu pai, da minha mãe, eu posso, né? Como eu digo, não é uma receita, cada um vai ser pego pelo sistema em algum âmbito, me colocar nesse lugar da escassez, né? De não conseguir prosperar, por exemplo. Se eu julgo meus pais, eu posso ter dificuldade sim de prosperar. Por exemplo, mãe e dinheiro têm vida e dinheiro está no mesmo patamar. E a mãe é a cara do sucesso, como dizia Bert Hellinger, né? Porque meu primeiro grande sucesso foi chegar à vida. Então, se eu nego essa mãe, eu também estou negando o meu sucesso, eu também estou negando a minha vida. Se eu nego meu pai, eu também tenho mais dificuldade de encontrar uma profissão, de ter foco, de ter clareza nos meus objetivos de vida. Porque o pai abre as portas do mundo, né? O pai é o mundo, o pai é a carreira, é a profissão, a mãe é o trabalho, a mãe é a gestora, é a criatividade, são várias pontas. Eu sempre falo, café com leite não tem como separar. Então, você que me fez essa pergunta, né, sobre as dívidas e a família, né, e a relação com a família, tem muito a ver. Seus pais, aí eu peço, né, olha para os seus pais. Eles são pessoas que se endividam, né? Se eles não se endividam, seus avós se endividavam, seus tios, algum tio, algum parente próximo, que era julgado pela família, por exemplo, porque sempre estava endividado. Então, sim, são várias nuances, né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir trazer clareza para uma pergunta como essa 100% enquanto eu não escuto a história, que era algo que eu estava falando na semana passada, né? No domingo, na verdade, na live de domingo. Porque, assim, eu preciso realmente entender a sua história, que eu falo que a minha maneira de constelar é um pouquinho diferente da tradicional. Por quê? Porque na minha concepção, né, anos aí como consteladora e milhares de atendimentos, como eu vejo? Eu preciso escutar. De onde vêm essas dívidas? Qual é aonde está ligada essas dívidas com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com um tio ou não, né? Para a gente entender o fundo disso e eu conseguir levar para você clareza de onde os emaranhamentos estão, onde as leis sistêmicas atuam aí, onde você está infringindo essas leis. Então é muito difícil a gente falar, mas existem aqui 1000 hipóteses, né? Se eu não honro meus pais, eu tenho dificuldade de ter prosperidade? Sim, é uma verdade, eu passei por isso, né? Eu passei por isso e sempre conto sobre isso. Olha, a Vilma está falando assim, meu filho se endivida muito, tento de toda forma orientar, mas ele não consegue ficar com dinheiro em mãos. Provavelmente aí, Vilma, uma ótima colocação, né? É isso que eu tô falando. Quem na família se endividava? Ele está sendo leal a alguém que se endividava e era julgado por isso, ou a questão aqui também pode ser pai, né? Tem uma frase de Bert que fala assim, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então quando a gente fala assim, eu ganho dinheiro, eu até ganho muito dinheiro, mas o dinheiro escorre pelas minhas mãos, né? Ou sempre acontece alguma coisa e o dinheiro escapa. Então isso pode ter relação com o pai, né? Se eu não honro meu pai, esse dinheiro vai vazar pelas minhas mãos. Porque é essa história. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Se eu não honro o pai, esse dinheiro não fica. Ele escorrega, né? Ele evapora. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou tão contida, eu tenho minhas contas todas em ordem, mas de repente acontece alguma coisa e o dinheiro desaparece. É isso. Só que, de novo, né? Tem que frisar que cada um tem uma história diferente da outra. E é difícil ter uma receita para cada um protocolo certinho para cada um. Eu preciso realmente ouvir a história direito, né? Para entender esse ponto. Por que que um se endivida e o outro não, né? Então, todas essas questões, questões da nossa vida de um modo geral, relacionamento financeiro, profissional e até em algumas doenças, geralmente está conectado ao nosso sistema familiar. Então, quando eu olho para esse sistema, desse lugar que eu trouxe para vocês na última live, da gente ouvir a história de vocês, né? Ouvir a sua história
e eu conseguir destrinchar ali com você e trazer clareza e consciência sistêmica dentro da sua história, uau, já é 50% do caminho dado. E depois de uma semana só que eu vou constelar a pessoa, porque ali eu já levo ela para esse lugar da consciência e a gente já vai trabalhando exercícios sistêmicos e na semana seguinte ela volta para constelar. E aí os resultados são muito mais efetivos. Ó, a Vilma continua aqui com a história do filho dela. Sim, cresci ouvindo muito dos meus pais, de parentes que eram descontrolados e eles resmungavam muito esse assunto. Olha aí, ó, esse é um aspecto, né? Então, ou seja, a Vilma tem um filho que se endivida e ela não sabe o que fazer para ajudá-lo. Ela tenta resolver, mas não dá certo. Aí a pergunta foi: existe alguém na família que também agia assim e que era julgado? Sim, existia. Tá aqui, ó, já tá aqui a resposta. Então, assim, e Vilma, mas ele é seu filho, né? Então, querida, olhar para isso de um lugar assim, de você também não julgar esses parentes próximos que são descontrolados financeiramente, porque não é problema de ninguém. Né? E isso é um lugar muito gostoso que eu gosto da constelação, apesar de ser um pouco duro, às vezes as pessoas interpretam de forma errada, né? Como uma dureza e um egoísmo, talvez, de essa coisa assim, a vida do outro não é problema meu. Se o meu tio, minha tia, meu avô, minha avó, até meu pai e minha mãe se gastam dinheiro descontroladamente, não é problema meu. Eu não posso julgar, não posso me meter. E isso é muito difícil para a maioria de nós, de conseguirmos ficar no nosso lugar, porque esse é o ponto mais importante, né? O não julgamento. O não julgamento do comportamento do outro. Porque muitos de nós somos movidos pelo sistema, de um modo geral. Muitas das nossas ações e atitudes é um movimento do sistema. É mais forte que a gente. Quando a gente vê, a gente já está fazendo. Eu não quero fazer, mas quando eu vejo, eu já fiz. Então, querida, obrigada aí pelo seu partilhar aí do seu filho, que ajuda a gente a desenvolver aqui o raciocínio. Mas é isso que a Vilma trouxe, né? Existe um julgamento ali na família. E alguém que chega por último, repete aquele comportamento para que os familiares olhem para aqueles que eles julgam e os aceitem exatamente como eles são. Porque a constelação é isso, é uma aceitação genuína no meu coração de que tudo é como é. E que eu não tenho como mudar o comportamento do outro ou mudar coisas que aconteceram no passado. E eu só consigo fazer diferente deles quando eu os aceito como são ou eu aceito a minha vida como foi. Aí eu tenho força para fazer diferente daqui para frente. É simples assim, é simples, mas complexo, né? Porque eu sei que, dependendo da história de cada um aqui, que muitos, né, não tiveram histórias nada fáceis, existe uma complexidade nisso. Existe uma dor latente, existem traumas, existem frustrações, existe raiva às vezes aí dentro guardada e que a gente tem que olhar para isso. Mas quando eu tomo a consciência de verdade e eu entendo toda essa engrenagem, né? Que eu entendo que os meus pais também são seres humanos perfeitamente imperfeitos como eu, como todo ser humano, né? Porque a gente sempre fica numa ilusão que os pais têm que ser perfeitos, e eles não têm, eles não são perfeitos, né? Mas quando eu consigo compreender e eu olho para a vida deles e vejo que eles fizeram o melhor que puderam dentro daquilo que eles receberam e dentro da consciência que eles tinham naquele momento, aí a coisa flui. Então, queridos, basicamente sobre dívidas em família, né, foi a pergunta de hoje, né? Qual a relação entre as dívidas e o sistema familiar? Eu acho que eu trouxe aqui um pouquinho, né, uma luzinha, né, para que vocês comecem a compreender um pouco isso. Mas é isso. É muito difícil a gente trazer exatamente o que pode ser quando a gente tem várias possibilidades, né, nesse contexto, e só mesmo ouvindo a história para a gente conseguir acertar ali, olha, pode estar aqui, né, e fazer aquela liberação como a gente faz. Como eu sempre falo, a minha forma de constelar é muito diferente da tradicional, porque assim, do meu jeito, o que eu faço? Eu divido a constelação em 2 sessões, de 1 hora cada uma. Na primeira sessão, a gente vai ouvir sua história, né? E ali eu vou destrinchar tudo e levando consciência sistêmica para você, dentro né, da queixa que você trouxe.
E, ao mesmo tempo, a gente consegue, na semana seguinte, fazer a constelação e trazer todos os temas relacionados, tanto relacionamento, prosperidade, saúde. Por quê? Porque eu faço um alinhamento sistêmico multidimensional, aonde eu trago toda a ancestralidade e ali eu faço liberação de todo o seu campo como um todo. E normalmente uma única constelação desta forma é suficiente para a vida toda, né? Não precisa ficar retornando cada hora com um tema diferente, como são nas constelações tradicionais. Então, só para ficar essa que eu chamo de alinhamento sistêmico, tá? Então, meus queridos, acho que hoje é isso. Ninguém me perguntou mais nada. Se ninguém tem mais perguntas, Vilma, muito obrigada por você ter trazido mais esse... É difícil pra gente pensar em todas as hipóteses, né? Mas é isso, eu falo assim, no meu livro Como a Constelação Mudou a Minha Vida, eu falo muito sobre prosperidade, porque eu passei muita fome, né? Eu passei muita dificuldade até chegar aqui. Então, essa questão da prosperidade, do sucesso financeiro e profissional é algo que para mim é essencial, né? Foi uma busca a minha vida inteira. E assim, até 40 anos eu estava ainda numa questão financeira pessoal muito grande, mesmo já sendo diretora de marketing. E era isso, né? O dinheiro vinha, mas não ficava. Ele escorria, sempre acontecia alguma coisa. Ah, gratidão, querida. E... Chefe André Barros. Ah, obrigada, André. Então, essa questão financeira, para mim, ela é muito fácil de falar e provar, né? Eu saí de uma escassez para um outro patamar que eu nunca imaginei que eu chegaria na vida, né? Comparando a minha vida antes e depois de constelação, né? Então, assim, realmente a constelação tem tudo a ver com a nossa prosperidade, com o nosso sucesso profissional. Não tem como não. Né? Isso para mim foi muito visível na minha vida, como a minha vida transformou literalmente depois da constelação, em vários, né, aspectos, obviamente, mas esse foi o primeiro aspecto que eu fui buscar, né? Quando eu entendi esse contexto, né? No primeiro curso de constelação, na primeira formação, a minha professora falava, né? Quer ser próspera mesmo? Tem que honrar seus pais. E ali eu falei, puxa vida, como é que eu vou conseguir fazer isso com tanta dor que eu carregava dentro de mim, né? Mas eu consegui. Por isso que eu convido vocês que nunca me ouviram ou que estão aqui pela primeira vez, que leiam meu e-book Como a Constelação Mudou a Minha Vida. Ele é gratuito, ele está no meu site, www.andreboaba.com.br. E lá vocês vão conseguir baixar ele. Não só ele, tem um outro livro, um outro e-book também de constelação familiar, que é importante ler, para começar a entender um pouquinho, porque a constelação familiar é algo bem diferente do que a gente aprende no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ela tem uma visão bem diferenciada, mas quando a gente consegue olhar para isso com outros olhos e realmente nos permitir olhar para o nosso sistema familiar, para a nossa família, para o papai e para a mamãe, de outra forma, a vida transforma. André, é só chamar aí no direct, a Kayla pode falar com você. Se ela já tiver ido embora mais tarde, eu também te respondo, tá? Super... Eu sou rápida e a Kayla também é super rápida. A Kayla é minha assistente. A Graciela tá falando assim. Os nossos sogros e a família do nosso marido estão dentro também do nosso sistema pessoal? Não. Cada um tem o seu. Gracinha, eu tenho meu sistema familiar, pai e mãe, meus ancestrais, meus irmãos, meus tios, né? E o seu marido tem outro, que tá aqui do seu lado, né? Eu tô aqui, meu marido tá aqui do lado. Então, atrás do meu marido estão os ancestrais dele, começando pelo pai para a mãe. Quando eu me caso, não necessariamente casar, né? Isso aí é só uma formalidade. Mas encontrei esse parceiro e tive filhos. Eu formei um novo sistema familiar. Então, ele faz parte do seu pessoal? Não necessariamente. Quando você vem fazer um alinhamento, por exemplo, não, de jeito nenhum. Quando você vem fazer o alinhamento sistêmico, eu não incluo o seu marido nele, porque é só sua família, é a sua origem. Porque enquanto eu estou em desordem com a minha origem, a minha vida não vai fluir. Por isso que eu falo que o alinhamento é fundamental. Por quê? Porque eu vou me alinhar com a minha origem.
E todos os meus problemas, pelo menos, não, todos, sem exceção, vêm da minha origem. Então, enquanto eu não estou em ordem com a minha origem, a minha vida vai ter altos e baixos, tá? Só para entender. A do seu marido tá aqui do seu lado, né? O sistema dele aqui posicionado, por quê? Porque quando nascem filhos, aqui esse sistema se une e não separa mais. Mas são dois sistemas, né, que se uniram e formaram um terceiro, tá? Então, assim, eu não sei se é aí que você quer chegar, né? Mas eu vou falar um pouquinho. Mas quando eu caso com o meu parceiro, né? Quando eu me uno ali, eu estou casando também com a família dele. E os nossos sogros merecem a nossa honra também, o nosso respeito. Quando eu tenho problemas com os meus sogros, de alguma forma, eu também estou negando o meu marido e também estou negando parte dos meus filhos. Então, eu também sei que não é uma tarefa fácil em muitos casos, mas eu tenho que me render ao sistema do marido e eu tenho que entender, né? E agradecer esse sogro e essa sogra, que é graças a eles que o meu marido existe e é graças a eles também que parte dos meus filhos existe. Senão não seriam esses filhos, seriam outros filhos, né? Se não fosse esse homem, essa sogra e esse sogro. Então, de uma certa forma, né? A sua pergunta, acho que eu respondi a sua pergunta, né? Dentro do nosso sistema pessoal, não, mas faz parte do nosso sistema, né? O sistema que a gente construiu com o nosso marido, que é um outro sistema, tá bom? Vamos lá, André, já respondi. A Graça entendeu, obrigada. Ai, de nada. Alguma outra pergunta? Acho que é isso. Ninguém mais perguntou mais nada. Bom, acho que é isso, queridos. Acho que eu falei um pouquinho de tudo aqui. Mas é isso. A questão é que eu me perdi na pergunta agora, que fizeram por último, mas basicamente é isso, né? A prosperidade para mim é algo muito importante. E a constelação me trouxe essa consciência, e foi através dela que eu consegui acessar tudo isso e realmente conseguir me curvar a minha história e aceitá-la exatamente como ela foi. E se não fosse essa história toda, de tanta dor, de tantos problemas, de tantas coisas, eu não seria o que eu sou hoje. E nem conseguiria ajudar tantas pessoas, né, que chegam aqui com o mesmo problema de prosperidade, de relacionamento com os pais, etc., por conta da minha história. Então, isso ajuda muito. Qual o nome do e-book? Como a constelação mudou a minha vida. Tá lá no site. São 2 e-books gratuitos, você pode baixar os 2, tá? Então, acho que é um pouquinho disso, né? Para vocês começarem a tomar consciência. E tem uma coisa que eu falo no meu e-book que é muito real, que eu falo assim: se eu conseguir, você também consegue. Porque eu sentia muita raiva, eu sentia muita dor, né? Eu conto lá no e-book, meu pai não foi nem no enterro. Então, existia muitas dores de verdade. A Mari, gostaria de fazer uma constelação. Me chama lá no direct, tá bom? Aí depois eu falo com você assim que a live terminar. Então é isso, queridos, é isso. Eu queria muito que vocês trouxessem perguntas, né, e temas do que vocês gostariam que eu falasse. Porque as pessoas ficam me pedindo lives, mas assim, é sempre mais do mesmo, né? Então, assim, a constelação são 3 leis que a gente tem que seguir. Sim, vai ficar salvo assim, você. A constelação são 3 leis, e se a gente vive de acordo com essas leis, a sua vida vai fluir. Né? Não tem outra forma. Então, assim, quando a gente entende as leis e a gente coloca elas em práticas na nossa vida, a vida começa a florescer. E tudo fica mais leve, mais fácil, mais pleno, mais fluido. Então, eu convido vocês a olhar para isso com outro olhar, né? Abrir mesmo a portinha de quais são as possibilidades, né? Como eu posso fazer esses movimentos aí? E eu garanto que é possível, independente do que a gente viveu, tá? Posso repetir sim, Carla, as leis são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. São 2 sessões, Ana Cristina, de 1 hora cada uma, tá? Com intervalo de 1 semana entre uma e outra. E além disso, eu passo muitos exercícios sistêmicos para ajudar você nesse processo todo, tá bom? Acho que é isso. Então, ficamos aqui, meia hora de live, tá bom, né? E me tragam perguntas, a gente bate papo melhor depois.
Quanto mais perguntas vocês me trazem, mais eu fico aqui, né? Senão eu não tenho muito o que falar. Pode falar um pouco sobre o ex, tem um relacionamento, ele já foi casado e tem um filho, e nós não temos. Ele será sempre ligado a ela? Ela quem? A ex-esposa? Sim, né? Olha, gente, para quem tem relacionamento segundo, né, que é a segunda no relacionamento, tenha em mente assim: a primeira esposa sempre será a primeira esposa e esse lugar tem que ser honrado, tá? O filho do primeiro casamento tem precedência aos filhos do segundo casamento e ele sempre estará ligado a ela, é um vínculo até morrer, né? Porque se tem filhos, o vínculo é para sempre. Jô, se você conseguir ficar no seu lugar de segunda e respeitar essa mulher e não se meter em hipótese alguma nas decisões que ele toma em relação ao filho ou à ex-mulher, você vai ser muito feliz ao lado dele. Não se meta. É tipo assim, ele chega pra você e traz um problema da ex-esposa com o filho, você fala, ó, desculpa, eu não posso me meter, que isso não é problema meu. Né? Você decide. Então, tome muito cuidado com esse lugar. Né? A primeira esposa sempre será a primeira esposa e esse lugar tem que ser honrado. Honrando esse lugar, você no seu lugar de segunda, que tem a prioridade, né? Ela tem a precedência, mas você é a prioridade nesse momento do tempo, você vai ser muito feliz ao lado dele, tá? Pertencimento e equilíbrio, isso mesmo, Luci. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, são as três leis, tá? Equilíbrio de troca entre dar e receber. Ficou claro que, Jô, por favor? Sério? Nossa, que bom saber. É que fica mais fácil, né? Então, assim, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. E também a gente breca o nosso marido, que tem filhos do primeiro casamento, de trazer problema para nós que não são nossos os problemas. Então, assim, se ele vai dar um presente caro, não se meta. Se ele vai ficar bravo, não se meta. Se ele quer, não se meta. Não é problema seu. Fica bem mais leve pra gente, viu? E sobre o filho que não por casamento também veio primeiro. Não importa. Não é um casamento que define que ele é filho ou não. E a mulher também, tá? Mesmo que tenha sido um acidente, ela vai ser a primeira sempre, porque ela teve um filho com ele. E esse lugar tem que ser honrado, gente, senão a gente que se dá mal, tá? Sim, ficou claro, já fiz o contrário. Isso, não faça. Não se meta. Eu falo que essa é a melhor coisa que eu posso falar pra vocês. Não se meta na relação do marido com as ex ou filhos dos primeiros casamentos. Essa é a melhor forma, tá? Viu, Carol? E a questão é, casamento não define, né? Essa coisa de é filho, tá? Isso tem que ser visto e tem que ser honrado mesmo, tá, querida? E não se meta também. Deixa ele se virar lá com o que ele tiver. O que mais? Mais alguma coisa, meus amores? Essa história de, né, filhos do primeiro casamento, essas coisas são bem complicadas. Até porque nós mulheres, a gente tem um ciúminho desnecessário, né? Se o cara já largou da primeira esposa e já tá com você, é porque ele quer estar com você, né? A gente não precisa ter ciúmes. A gente sabe que tem, né, casamentos, né, os casamentos anteriores às vezes é meio conturbado, mas é porque existe muita dor, né? Existe aí uma dor latente, às vezes até do sistema familiar de origem dessa pessoa, né? Então, se a gente começa a olhar com amor, com carinho, entendendo e se colocando ali com empatia e respeitando os limites, a gente vai longe. Pode? Claro que pode, Jô. Tô aqui ainda, por mais uns minutinhos eu tô aqui. Pode falar. O que você quer saber? Mas prestem atenção nisso, tá? Essa questão do respeito realmente às ex, e mesmo que não tenha filhos, tá? Todos os que vieram antes têm o seu lugar e a gente tem que respeitar. Respeitar e honrar, tá bom? O que mais, Jô? O que mais, querida? O que você quer me perguntar? Fala aí. E essa questão também, né, dos filhos do primeiro casamento, ou filhos que vieram antes, mesmo sem casar.
quanto mais a gente honra essas crianças e dá o lugar delas, né, o devido lugar que elas têm precedência mesmo, mais os nossos filhos serão felizes. Podem acreditar nisso. Se o pai já faleceu e ficou algo pendente, como fazer? Mas você não me trouxe nada. O que é algo pendente? Isso eu não consigo nem te entender a sua pergunta. Seja mais clara, por favor, senão eu não consigo. Quando você fala em honrar, é o quê? É respeitar. Carol, nesse caso, honrar é respeitar e aceitar o lugar daquela pessoa sem julgamento. Né? No caso da ex, né? Honrar os pais e aceitá-los como são sem julgamento em primeira instância. Mas honrar o lugar da pessoa é honrar mesmo. Ela é a minha primeira esposa e sempre vai ser. Esse é o lugar dela. Então, assim, é respeitar esse lugar. É não se meter, é não dar palpite, é não julgá-la. É isso que é honrar, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Andréia. Queria te agradecer. Depois que fiz a constelação contigo no começo do ano passado, quando fomos ao Brasil, agora no final do ano, foi muito diferente. E bem mais leve com os meus pais. Ah, querida! Oi, Laís! Tudo bom? Ah, que bom, fico feliz. Mas é sempre melhor, né? Ô, Jô, me explica melhor. Se o pai já faleceu e ficou algo pendente. Mas o que é o algo pendente? É uma herança? Ah, tá, entendi. Olha, querida, lê meu e-book. No meu e-book eu conto, eu não fui nem no enterro do meu pai. E tá tudo bem. A gente fez o nosso melhor naquele momento do tempo. Assim como os nossos pais são os melhores pais que dão conta de ser, a gente também foi a melhor filha que deu conta de ser. Dentro da nossa consciência, dentro das nossas dores, dos nossos traumas, e tá tudo bem. Você consegue fazer esse movimento de liberação e honra numa constelação. Eu te garanto isso. Né? Muitas pessoas me perguntam assim: ai, André, você não se sente culpada de quando o papai estava vivo, você não ter ido visitá-lo, quando teve oportunidade? Não, porque naquele momento eu não tinha a consciência que eu tenho hoje e eu ia lá para quê? Para cobrá-lo, para ficar brava, para sair de lá mais chorando, magoada, cobrando, sei lá o que eu ia fazer. Então eu não tinha naquele momento, antes da morte dele, consciência que eu tenho hoje, entendimento que eu tenho hoje sobre um sistema familiar. Sabe, ao ponto de eu não me arrependo. Foi o que eu dei conta de fazer naquele momento. E hoje, querida, eu falo assim, porque assim, quando a gente fala de honrar os pais, gente, é dentro, não é fora. É dentro de mim. Tomar pai e mãe, que a gente fala na constelação, é aqui dentro, não é externo. Eu não tenho que ir lá procurar onde está meu pai. Não é nada disso. Começa aqui, ó, no coração, sabe? Então, quando eu tomo esse pai e essa mãe, né, que foi nesse processo que eu fiz as constelações, né, quando eu me tornei consteladora, eu me preencho de pai e mãe. E quando eu me preencho, é aí que a vida floresce. Então, assim, não é algo externo, é dentro mesmo, tá? Então, não se preocupa, não entra no auto-julgamento também, não. Seja gentil com você, tá bom? Carol, sobre casamento sistêmico, quem pode fazer? E quando os pais do noivo já faleceram, tem como fazer assim? Sim, tem como, né? Qualquer pessoa pode fazer casamento sistêmico, tá lá no meu site também, eu tenho curso disso que eu dou para consteladores. E quando os pais do noivo já faleceram, você pode fazer com representantes, como é numa constelação, né? Você pode trazer representantes ali, e às vezes, se ele não quiser, por uma razão de talvez ficar emocionado, podem fazer a cerimônia sistêmica. Na verdade, eu chamo de cerimônia sistêmica, tá? Teve uma pessoa que registrou o casamento sistêmico e não deixa ninguém usar esse termo, é só dela agora. E eu uso de celebração sistêmica, que eu registrei, mas todo mundo pode usar, tá liberado. Eu registrei justamente para não ter o problema, porque antes eu usava casamento sistêmico, registraram e me mandaram proibir de usar, né? Uma coisa que é de todos. Mas aí eu registrei celebração para não ter esse problema, mas tá aberto para qualquer pessoa usar. E a celebração, querida, o que eu sugiro? Às vezes, né? Eu não sei, é isso que eu falo, a gente precisa conhecer a história para a gente saber como elaborar isso. Mas, por exemplo, eu já fiz uma celebração sistêmica com bonecos, só os noivos e eu. E ela se vestiu de noiva, uma bonitinha. Ele também, né? E fizemos a celebração só os dois. Porque foi na pandemia. E aí foi incrível, né? E eu falei, vamos fazer, né? E eu online, né? Não estava nem presencial. Eles lá em Brasília e eu aqui em São Paulo. Então, a gente pode fazer de várias formas, né?
você pode pôr alguém para representá-los, né, o pai e a mãe, ou pode fazer com algum apetrecho que represente esse pai e essa mãe, para que você possa liberar o casal aí para ser feliz, tá bom? O que mais? Acho que é isso. Gente, acho que é isso por hoje, né? Então fica aqui meu agradecimento a todos que estiveram aqui. Adorei as perguntas. Vou tentar toda terça-feira estar aqui. Se eu não conseguir à noite, eu vou passar para de manhã. E aí a gente fala mais. Mas eu acho que eu dou conta, assim. Agora eu já tô até animada. Eu tava bem cansada, mas já consegui me animar. E é isso. Qualquer coisa, né? Só me chamar lá no direct. A gente vai respondendo conforme a ordem de chegada das perguntas. A gente recebe muitas perguntas por dia. Mas eu quero muito manter esse contato aqui com vocês. A gente começar a trocar mais. Mas eu preciso das perguntas, tá? Porque pra mim é tudo muito óbvio e às vezes é difícil de a gente destrinchar um assunto. Eu sou muito objetiva, muito, né? Então eu acabo que eu não consigo ficar, não sou muito prolixa pra ficar contando um monte de historinhas. Eu vou direto ao ponto. Mas eu gosto das perguntas. E aí me mandem perguntas que a gente vem pra uma live na próxima terça-feira de novo. Combinado? Um beijo pra vocês. Uma ótima noite.